A paz do Senhor, meus irmãos, boa Meus tarde. irmãos. Rapaz. Irmãos, passando aqui para contar aqui um relato, né? Que aconteceu ainda agora ali quando Isaías foi cortar o cabelo. Eu falei, meu filho, vamos falar no canal para edificar vidas, né? Porque quando nós somos servo de Deus, aonde nós colocar a planta dos nossos pés, nós tem que ser sal e luz. Nós temos que ser bênção na vida de Boca de alguém. Deus, Boca onde de você Deus. estiver. E o Isaías foi cortar o cabelo ali ainda agora, não foi, Isaías? Abaixar a barba porque tava por acolá, Tá grande. tava feio, irmão, o negócio. Aí ele foi ali, né, cortar o cabelo num determinado salão. Bem aqui na cafeteira. Foi. Aí ele chegou contando aqui, minha filha, Deus me botou lá dentro no salão ali, e o homem lá dentro era desviado, afastado dos caminhos do Senhor. O homem se comoveu ali, né, cortando meu cabelo, comecei a falar de Jesus e ele vai falar agora. Fala, Zé. Pois é, não, é assim, quando a gente é servo de Deus, a gente sente. Ou aquela pessoa já fez parte da igreja e está afastada, a gente sente isso. Quando eu cheguei lá, eu senti. Né, eu olhei para ele assim, digo, esse rapaz, ou ele está afastado, ou então ele é crente. Eu pensei assim, né? Aí tudo bem, sentei lá, esperei minha vez. Aí logo eu sentei, ele me chamou até de varão. Bora, varão, sente aqui. Olha, ó. Aí eu levantei. Quando ele falou isso de Goiás, esse Ele aqui, tem um palavreado diferenciado, né? ele falou assim, bora, varão, sente aqui. Eu digo, olha, é crente. Aí eu sentei lá e fiquei. Aí comecei, né, a falar da minha vida, ele mesmo começou a contar a vida dele, que... Você te deu espaço, né, Zé? ele Pra me tu deu entrar. espaço, ele começou a contar a vida dele, que ele disse que já foi crente e tal, e se afastou. Tô gripada, irmãos, viu? Aí ele também ele tinha uma panificadora, investiu muito lá nessa panificadora. Ele contou o testemunho da vida dele pra mim, né? E eu só ele escutando e já começando a molar aqui a espada. A espada de 2 gumes, não tem como falar lá em Hebreus. 66 calibres de fogo, hein, E eu Zé? comecei a molar aqui a espada. Eu digo, eu vou evangelizar já esse rapaz. Amém. Aí tá, né? Aí eu comecei ele cortando meu cabelo e tal. Ele falou assim, irmão, você é crente, né? Eu digo, sou, graças a Deus. Ele perguntou, né? Aí contou a história dele todinha, que tinha uma panificadora. Aí o dono lá do ponto, que era alugado pra ele, o dono do ponto lá começou a crescer os olhos. E ele investiu muito. Ele foi 15 mil de máquinas que ele comprou, 7 mil em termos de fazer a panificadora. Coitado, né, gente? Aí ele gastou na faixa de uns 22 mil, 15 mais 7, 22, Aí tá, ele começou a contar e logo o homem quis tomar a panificadora dele novamente, porque viu que o ponto tava bom, tava vendendo muito. Inveja. Aí então. ele passou, parece que 3 anos sem pagar aluguel e foi descontando, né? O dinheiro que ele investiu na panificadora. O nome dele é Alexandro. Alexandro. Aí eu comecei a falar pra ele, eu digo, ó, irmão, é assim. A pessoa vê que o comércio tava grande, aí cresceu o olho para querer tomar e ficar tomando de conta, pensando que muitas das vezes a pessoa quebra a cara fazendo isso. Aí tá, ele fez isso. Aí ele foi. E ninguém tem amigo, né, Zé? Pra Ninguém você tem ver, ó. amigo, 2 amigos se socializaram Isso. pra montar uma empresa ali, uma padaria. Só que um, quando viu que o outro tava se sobressaindo, cresceu o olho. Pra você ver como que é as coisas um dia. Dá pra confiar mais em ninguém. Na verdade, o Alexandre, ele alugou o ponto para ele. O homem lá era só o dono. Mas só que como ele viu que o comércio ficou grande, aí cresceu os olhos em cima, para querer tomar depois. Aí tá, ele foi e contou, ele disse que era crente também, né, estava afastado dos caminhos do Senhor. Aí ele disse que muito tempo atrás, ele tinha uns 15 anos, o Senhor usou uma pessoa falando que ele ia ser bem sucedido de vida. E ele falou que realmente ele é melhor assim, que tem condiçãozinha entre a família dele, entre os irmãos e tudo. Aí tá, eu fui e entrei, né? Eu digo, agora é a hora de eu jogar, de eu entrar com a palavra. Aí eu fui e falei pra ele. Aí eu fui e falei pra ele, digo, irmão, olha, você viu que foi pessoas usadas pra você, que você ia ser bem sucedido, tá? Só que assim, a nossa vida, quem serve a Deus, a nossa vida não está ligada em bens materiais. Certo que nós temos necessidade disso aqui na terra, o Senhor sabe. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que buscar primeiramente o reino dele e as outras coisas serão acrescentadas. Então eu falei para ele, digo, irmão, volte para Jesus. Eu falando para ele, né, volte para Jesus. A melhor coisa que tem, olha, você tem muita gente que entra na igreja, serve a Deus, aí quando vem logo aquela provazinha que todos nós temos que passar pela prova. Aí vem assim a provazinha, aí sai, volta pro mundo.
Aí tem um provérbio lá em 2 Pedro 2:22 que fala que a porca lavada voltou a se envolver na lama, no lamaçal. Ou seja, estava limpo, aí foi se sujar novamente. Né? E tem um outro que fala que diz que se não me fala mal em João, que fala que diz que a pessoa tem um espírito ruim no seu corpo. Aí sai ao Senhor a dor na casa, limpa a casa. Aí o espírito maligno anda por lugares secos e áridos e não achando casa para entrar e morar, ele fala assim: vou voltar à minha velha casa. Aí muitas das vezes chega, acha, a pessoa está no mundo, né? Aí abre a brecha, o inimigo vai e entra. Ele não só vem só o inimigo, ele vem ele mais 7. Aí o estado da pessoa anterior se torna pior, depois que o demônio entra os 7, se torna pior. Verdade. Então, o que nós temos que fazer, o que, meus irmãos? É ficar firme. Ficar firme nos caminhos do Senhor. E, embora que venha prova e luta, mas a palavra do Senhor fala que não vem tentação sobre o homem. Vem tentação, aliás, humana, não, mas só que Deus sabe até onde que você pode suportar. Deus sabe. Então, meus irmãos, a gente tem que ficar firme na rocha, em Jesus, servindo a Deus, na sinceridade, honestidade, entendeu? Aí, meus irmãos, eu entrei, né, na palavra nele e falei. Digo, ó, irmão, nós que servemos ao Senhor, vem pra cá. As nossas coisas, a nossa vida não tem que estar ligada em bens material, mas sim em Deus. E, ó, irmão, eu entrei na palavra nele, tanto. Aí ele falou assim: pai, irmão, eu acho tão lindo assim quando a pessoa fala assim o versículo, o livro e o versículo. Aí eu falei para ele também que lá em Números, né? Números 23, 22, que fala que Deus fala e cumpre. Que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, o que Deus falou na vida dele, Deus está cumprindo. Aí ele falou assim: ô irmão, acho tão bonito assim, quando um servo de Deus fala assim, o livro, o capítulo e o versículo. Diga, irmão, isso aí sabe o que é? É você meditar na palavra de Deus. De tanto você meditar, você vai gravando alguns os capítulos, versículos. Então, aí eu falei para ele assim, digo, ó irmão, eu e minha esposa nós aceitamos a Jesus em 2017. Nós passamos uma provazinha tremenda, mas só que Deus estava nos provando. E foi Deus sempre nos prova. Viu, irmão? E hoje em dia, nós somos abençoados, né? Deus honrou. Nós não tínhamos casa para morar, o Senhor nos deu uma casa. Deus usou o irmão Ciro. Né? Até como falei do irmão Ciro lá dos Estados Unidos. Fala, irmão, eu não minto. Nós sempre falamos, eu não minto para ninguém em relação a isso. Deus usou uma pessoa de fora do Brasil e me deu minha casa, que é a que nós temos hoje, para a glória de Deus. Deus usava sempre os vasos dentro das igrejas. Eu vou honrar vocês dois. Aí... Né? Eu tenho visto que vocês têm passado. Então Deus pegou e usou o irmão Ciro, não é cortando Isaías não, tá? E abençoou nós. Ele pagou tratamento para me engravidar. Ele deu transporte, tudo foi ele. Tudo foi ele. Então todas essas promessas teve um processo a ser passado, foi dolorido, eu fui chicoteada igual Jesus foi naquela cruz. Né? Frustrada, às vezes pela própria família. Chegava dentro da minha casa, abria a minha geladeira, vixe, você não tem nada, rapaz, você não trabalha porque não quer. Irmão, nós botava currículo, as portas tudo fechadas. Todo dia, nós voltava era chorando no meio do sol quente, nas duas bicicletinhas, na bicicletinha dele ou na minha bicicletinha. Voltava chorando. Chegava de noite, dava a hora do culto, nós estava lá dentro da igreja. Cansado, 7 quilômetros, nós saía dentro da invasão para poder ir para a igreja. Mas nós chegava lá, Deus usava o vaso para nós, a pregadora da noite, e ali nós era renovados. Nós íamos com aquele renovo para dentro de casa. E no outro dia era mais outro dia de peleja. Mas nós suportemos. Amém, Isaías? Aí, Isaac, foi que ele... Aí ele foi, disse que sentiu assim, né, que... De voltar para os caminhos do Senhor. Ele contou também que morava lá no Bom Jesus, aí lá fez um culto na casa dele. Só que eu acho que a esposa dele não era crente, parece. Aí quando os irmãos foram embora, ele falou assim, irmão, quando os irmãos foram embora, eu vi o demônio na minha frente, incorporou na minha esposa. E foi briga por cima de briga. Peixe. Então eu digo assim, mas é assim mesmo, o inimigo sempre usa as pessoas para querer nos atingir, mas a gente não deve olhar para essas coisas. E tem muitos crentes também dentro das igrejas, que tem uns que estão fazendo coisas erradas, só que a gente não olha para isso, porque a Bíblia diz que isso é misto que venha os escândalos dentro das igrejas. Mas aquele que ficar até o fim vai receber a sua coroa da vida, a coroa da vitória.
Então, meus irmãos, temos que ficar firme em Cristo, em Deus, lendo a palavra. Né? Eu também citei uma palavra para ele no livro de Josué 1, 7 e 8, versículo 7 e 8, se não me falha a memória, que o Senhor falou para Josué ter ânimo, né? E meditar no livro desta lei de dia e de noite, para que ele vinha ser abençoado. Até a fazenda, o gado, os animais que ele tiver, vai ser tudo abençoado. Então, meus irmãos, olha, eu dou um conselho para vocês. Embora que você não saiba pregar, não saiba se expressar, mas diga só apenas que Jesus ama ele, Jesus quer mudar a história dele, Jesus não quer ele viver naquela vida. Amém? Amém? E outra coisa, Isaías, com essa palavra, ou seja, que o Isaías foi ali, eu creio que foi Deus que direcionou, porque, irmãos, vai que Deus, né, criou essa situação dele se desligar lá do homem, né, Deus permitiu esse reboliço na vida dele, para poder ele se voltar para Deus novamente, né? Quase que eu dizia isso aí para ele. A ver, Deus criou essa situação bem na vida dele, para poder ele se voltar para Deus, porque Deus, ele cria situações que às vezes a gente olha e diz assim, não, Deus tá me tentando, Deus tá fazendo isso com ele. Deus não tenta ninguém, não, irmãos. Deus, ele permite situações. Deus, ele permite situações para o camarada saber que Deus é Deus e ele tem que se voltar para Cristo. Porque não é com prata, nem com ouro, nem com nada disso, mas é o preço de sangue, irmão, que ele nos comprou. Isso. Entendeu? E não é cortando a Elisângela aqui, não. Aí eu te corto direto. Aí a gente, quando vai evangelizar uma pessoa afastada, ou um ímpio mesmo, como fala a palavra do Senhor, a gente tem que ir, com a palavra doce, calma, entendeu? Não é julgando, não é julgando, porque tu acaba de matar a pessoa, né? Pois é, a pessoa já não tem fé, já tem raiva dos crentes. Aí chega com palavra, não, antes chega, a palavra do Senhor fala, tem que ter sabedoria. E a própria palavra do Senhor fala lá em Provérbios. Não é o caso do irmão aqui, né? Que eu tava lá evangelizando ele, o irmão Alexandre. Eu chamo de irmão porque ele já foi, né? Só tá afastado. E ele sentiu vontade de ir pra igreja, viu? Ele tá sentindo vontade, diz que não se sente bem mais no mundo. Aí eu até falei, citei aquela passagem que fala lá em 1 Pedro, que diz que o mundo já é do maligno. E tudo que há no mundo é do maligno e não agrada a Deus. Quem está no mundo não agrada a Deus. Ou seja, se constitui inimigo de Deus quem está no mundo, né? Então aí eu falei para ele, digo, irmão, volte para Jesus. Falei para ele, volte para Jesus. A melhor coisa que o ser humano faz na terra é servir a Deus na sinceridade, honestidade, de todo o coração. Você que está aí do outro lado, se você está afastado, meu irmão, da minha parte aqui e de Deus também, que eu falei também para ele assim, que essa é a nossa missão de evangelizar, de pregar a palavra. Lá em Marcos 16, 15 em diante fala, né? Ide pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura,